Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como é que todos estão aí? Espero que estejam bem, espero que estejam tomando os devidos cuidados, as devidas precauções, porque sabemos que a situação que estamos enfrentando não está nada fácil, né? Ainda estamos afastados uns dos outros, um afastamento responsável, um afastamento para cuidarmos uns dos outros e não para nos separarmos uns dos outros. Isso é importante. Embora nós tenhamos a ciência de que não podemos nos reunir presencialmente, que a gente possa estar ciente também de que esse é um período em que nós temos que nos precaver, tomar os cuidados, porque somos um corpo e cuidamos uns dos outros, como Paulo tanto enfatiza em suas cartas, né? Irmãos, eu quero compartilhar aqui mais uma vez a palavra do Senhor e esse período que nós estamos vivendo aí dessa pandemia, esse período que nós estamos afastados aí, tomando os devidos cuidados, cuidando uns dos outros, tem feito com que algumas perguntas surgissem aí, não só particular minha, mas tem acompanhado aí alguns questionamentos, porque aquilo que estava estabelecido como um padrão comum e já fixo foi quebrado, né? Algumas coisas que nós tínhamos como comum, como já construído e alicerçado, acabou sendo tirado de nós. Eu digo isso porque já tínhamos como padrão, tínhamos como princípio já regular, que o domingo é um dia de estarmos reunidos na igreja. O domingo é o dia que você separa para se dedicar a Deus, se consagrar a Deus, é o dia do Senhor. Isso de fato não mudou, né? Mas era um dia em que você separava para estar reunido com os irmãos, para estar ali cultuando a Deus, prestando o seu culto a Deus, adorando a Deus, tendo comunhão com os irmãos, olhando ali nos olhos dos irmãos, orando juntos, aprendendo a palavra de Deus junto, cultuando a Deus juntos, orando uns pelos outros, sabendo qual é a necessidade do seu irmão. Você tinha a presença do seu irmão com você, você podia tocar nele, apalpá-lo, abraçá-lo, beijá-lo. Tínhamos uma comunhão única, que é essa comunhão que a igreja tem quando está reunido para adorar a Deus, para prestar culto a Deus. E isso foi tirado da igreja. Fomos impedidos de fazer isso por causa deste vírus que tem assolado aí todo o nosso planeta, né? E algumas perguntas naturalmente surgem com isso, né? Por que que isso teve que acontecer? Por que que Deus permitiu que algo assim acontecesse? Ou então a gente vê, não só nesse fato de estarmos afastados, a gente vê uma certa revolta das pessoas, principalmente dos cristãos, dos crentes, um sentimento de revolta querendo agir com suas próprias forças, querendo tomar certas atitudes que, ao meu ver, são desnecessárias. Acompanhei pessoas que postam nas suas contas do Facebook, nas suas contas na rede social, falando que a igreja está sendo perseguida, que não pode fechar a porta de igreja, que até o ponto de falar que se você congrega numa igreja que o seu pastor fechou a porta, você não tem que dar o dízimo, você não tem que devolver o dízimo, entregar o dízimo para a igreja. E tantos outros absurdos com parecendo que as pessoas entendem
que se elas não tomarem alguma atitude, Deus não vai fazer nada com a igreja. Como se o futuro da igreja dependesse da ação que essas pessoas tomassem, dependessem desse sentimento de revolta, desse sentimento de ira até contra aqueles que nos governam. E isso também faz com que surjam algumas perguntas, né? Será que é necessário isso? Será que Deus abandonou seu povo? O que é que nós devemos fazer ou o que é que nós podemos fazer diante do fato de que estamos afastados? Uma igreja que está afastada. Parece até uma contradição, né? Mas então, com esses cenários que nós estamos vendo, até parece mesmo que a igreja está de mãos atadas, que a igreja não está podendo fazer nada, que o que restava para a igreja fazer se findou, que o que nos resta agora é esperar, é sentarmos, esperarmos e não tomarmos nenhuma atitude, não tomarmos nenhuma ação, esperarmos realmente para que as coisas voltem ao normal, para que nos reunamos, estejamos reunidos mais uma vez. Só que alguns pontos aí devem ser levantados. Primeiro, o fato da igreja ser perseguida, obviamente iria acontecer. Seria estranho até se a igreja não fosse perseguida por causa disso. Que a gente vê lá, por exemplo, Pedro, 1 Pedro 4,12, ele fala, ó, vocês não devem estranhar o fogo estranho que surge no meio de vocês, destinado a provar vocês. E o próprio Jesus falou que assim como ele foi perseguido, os seus seguidores também seriam perseguidos. Então seria estranho para a igreja ela não ser perseguida diante ainda de um cenário que nós estamos vivendo que se estão fechando vários ambientes, né? Então esse é o primeiro ponto. Um segundo é que a igreja ela não está de mãos atadas, ela não está impedida de fazer a obra do Senhor. Ela não está amarrada a ponto de não poder fazer nada e sim de cruzar os braços e aceitar a situação na qual ela está. Ao invés de levarmos uma situação de desespero, ao invés de termos um sentimento de ira, por que nós não nos perguntamos o que nós podemos fazer diante do fato já estabelecido de que a igreja está com as portas fechadas? O que a gente vai fazer agora que não podemos nos reunir presencialmente? Acho que essa é uma pergunta que deveria ser feita. Ou até, o que a igreja vai fazer agora? Ou podemos pensar até, será que Deus já não permitiu que esse vírus viesse e essas coisas estabelecidas acontecessem para que nós parássemos para pensar o que nós devemos fazer? Para que nós pensemos e venhamos a refletir de novo o que é o essencial na igreja. O que a igreja vai fazer agora que não podemos mais nos reunir, nos abraçar? Será que a obra de Deus está parada? Será que Deus não permitiu isso para que mudasse o cronograma da igreja? Onde ela está? Então, creio que essas são algumas perguntas que nós devemos fazer realmente. Será que Deus não permitiu que isso viesse para mudar realmente algum dos nossos cronogramas? Para que nós pensássemos novamente a missão da igreja? É interessante que o apóstolo Paulo estava vivendo uma situação bem semelhante à nossa. O apóstolo Paulo realmente estava impedido de se movimentar. Ele realmente estava preso, encarcerado, acorrentado. É o que a gente vê lá em 2 Timóteo, na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos 8 e 9. O apóstolo Paulo diz a Timóteo: lembra-te de Jesus Cristo,
que foi ressuscitado e que era da descendência de Davi, de acordo com o evangelho que eu anuncio. E é por causa disso que eu sofro e até estou acorrentado como se fosse um criminoso. Mas a palavra de Deus não está presa. Na segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, a gente vê um relacionamento próximo com os dois, entre os dois. Paulo chama Timóteo de o meu filho na fé. Eles tinham um relacionamento próximo de pai e filho mesmo. Timóteo foi colocado por Paulo para tomar conta de algumas igrejas. E Paulo estava preso por viver de acordo com o evangelho, por pregar o evangelho. Ele estava assim preso, acorrentado, não podia sair. Restava-lhe então escrever algumas cartas, e essa foi a última carta que o apóstolo Paulo escreve. Ele sabia que essa era a última carta, ele sabia que a sua morte estava próxima. Ele sabia que a sua vida estava prestes a ser oferecida como libação, ou seja, ser oferecida como um sacrifício aceitável a Deus. A gente vê aqui em 2 Timóteo as últimas palavras do apóstolo Paulo ensinando, instruindo a seu filho na fé a trabalhar pela causa de Cristo. Paulo já havia trabalhado toda a sua vida ali, pós-conversão, toda a sua nova vida, pela causa de Cristo. Se nós podemos falar de alguém que sofreu por causa do Evangelho, esse foi o apóstolo Paulo. Desde quando ele teve o encontro com Cristo na estrada de Damasco, sofreu naufrágio, foi picado por uma cobra quando tentou acender uma fogueira, foi apedrejado, foi perseguido, foi insultado, teve que provar o seu ministério, o seu apostolado para as igrejas, consolava e confortava as igrejas com suas cartas. Ele diz que sofria junto com a igreja, sofria dores de parto para que os seus filhos na fé amadurecessem, viessem a chegar à maturidade. Então Paulo sofreu por causa do evangelho. Paulo sofreu pela causa de Cristo. Só que ele diz, mesmo ali preso, que a palavra de Deus não está presa. Nós não vemos por parte de Paulo nenhum sentimento de tristeza por ele estar preso, mas ele tinha a esperança de que, por mais que ele não pudesse sair e pregar o evangelho, a palavra de Deus, ela não estava presa, ela não estava amarrada, ela não estava impedida de cumprir o propósito para o qual Deus enviou essa palavra. Por isso, querido irmão, minha querida irmã, é uma mensagem de esperança para a igreja, essa palavra de Paulo. A palavra de Deus não está presa, a obra do Senhor não está impedida de ser feita. Você pode crescer por meio dessa palavra de Deus, você pode se alimentar por meio dessa palavra de Deus. É ela que te traz vida, é ela que te traz esperança, é ela que te tira do sufoco de estar preso aí dentro da sua casa. É ela que trabalha na sua mente e no seu coração junto com o Espírito Santo para que você não se desespere, para que sua vida não vire um caos. É a palavra de Deus que não está impedida, que ela está livre para fazer a obra de Deus. E você pode se alimentar dessa palavra, você pode crescer, se fortalecer por meio dela. E não só fortalecer a si próprio, mas fortalecer todos aqueles que estão à sua volta. Você pode compartilhar essa mesma palavra que te deu vida para levar vida para aqueles que estão mortos. Na nossa época atual, nunca foi tão fácil você cumprir o ir por todo o mundo e pregar o evangelho. Você tem acesso a pessoas ao redor do mundo inteiro. Você pode compartilhar essa palavra que não está presa. Irmão, dê uma palavra de esperança. Leve a palavra de Deus para as pessoas que estão sofrendo. Mande uma mensagem para alguém, meu irmão. A palavra de Deus diz que Deus está no controle de tudo. A palavra de Deus me ensinou hoje que nós temos uma viva esperança porque cremos num Deus que pode tudo. A palavra de Deus diz que
todas as coisas estão debaixo do controle de Deus. Que Deus habita no alto e santo lugar, mas habita com o abatido e o contrito de espírito. Leve essa palavra de vida para aqueles que estão mortos. Leve a luz do evangelho para aqueles que estão em trevas. A palavra de Deus não está impedida. Meu irmão, a obra de Deus continua e pode ser feita por intermédio da sua vida, por intermédio da minha vida. Não leve tristeza e amargura. Você é a voz de Deus aqui nessa época, aqui nessa terra. Que possamos agir como arautos de Deus. Nós cremos na doutrina aí do sacerdócio universal dos crentes. Você é um sacerdócio real. Você é a imagem de Cristo. Leve essa imagem para as pessoas. Leve a palavra de Deus, que não está viva, meu irmão. Ela não está presa. Compartilhemos essa palavra de Deus. Venhamos a ter vida, a obter vida com ela e por meio dela. Que Deus te abençoe, meu irmão. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós agradecemos a Ti pela palavra. Nós agradecemos a Ti pela Tua palavra, porque ela é viva e eficaz e corta no mais profundo da alma e separa aquilo que é inseparável. Ó Senhor, dá-nos ousadia, sabedoria para compartilhar a Tua palavra nesse período em que nós não podemos nos reunir presencialmente. Que possamos levar vida, fé, amor e esperança a um mundo de trevas, de desilusão, de enganos, de mentiras. Faça de nós instrumentos da Tua obra, Senhor, para fazermos a Tua santa vontade. Eis-nos aqui, Senhor. Envia-nos a nós. Que façamos aquilo que é agradável a Ti. Que sejamos instrumentos nas Tuas mãos, vasos forjados por Ti, que leva esse precioso tesouro do Evangelho. É isso que nós oramos em nome de Jesus. E que o grande amor de Deus Pai, que a graça maravilhosa de nosso Senhor Jesus Cristo, que as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre sua vida, meu irmão, sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã, e por todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. Levemos vida e vida com abundância. Amém. Amém.